inverno mesmo, de verdade. Onde que você está? Ah, o Matheus está do outro lado ali, 5 graus, enfim. Teve uns locais aí que, de fato, amanheceu bem gelado mesmo. Bom, o pessoal está chegando ali já deu 1 hora, vamos iniciando aqui. Boa tarde a todos vocês que estão aqui. Hoje a gente vai fazer uma conversa um pouco diferente aí, até em conversa com o síndico ontem, até com o Gustavo aí, ele passou uma ideia, eu achei uma ideia bem legal, fazer aí um dia de live aí como se fosse um desabafo. Traga o problema do seu condomínio, a gente vai tentar dar algum direcionamento. É só choro, né? Fazer o quê? Não tem mesmo. Então, é aquela história. Tem problema que não tem solução. Se não tem solução, solucionado está. É mais ou menos por aí. Então, hoje a gente quer conversar um pouco nesse formato, conversar sobre situações aí. Então, várias pessoas já me encaminharam, o Gustavo me mandou, a Maria me encaminhou também aqui, o Luciano, que eu acho que vai entrar, também me encaminhou aqui também, situações do condomínio dele. E é bacana, porque eu sempre falo aquilo, né, gente? Aqui nós não temos um professor de Deus, viu? O que a gente tem aqui são síndicos que estão errando, acertando, compartilhando, tentando junto, de alguma forma, levar menos pedrada. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, de fato, isso que a gente está conversando aqui, tentando crescer nesse sentido, ok? Bom, antes de iniciar aí, pessoal, eu quero agradecer muito aí as empresas que sempre nos apoiam aqui nesse projeto e outras empresas mais aí, que é um projeto que a gente tenta levar esse conhecimento, já estamos aí mais de 3 anos conversando aqui, levando aí, enfim, informação em geral. Então, quem está sempre conosco aí, a Ceros é uma garantidora, então é uma empresa que atende todo o Brasil. Então, se vocês de repente precisam aí de uma garantidora no seu condomínio, está com problema de inadimplência, enfim, converse com o pessoal da Ceros, que eles têm aí uma opção ideal aí para o seu condomínio, podem lhe ajudar muito nisso. Outra empresa que está sempre junto conosco aqui também é a Singular. Singular é uma empresa de facilities. Essa empresa, ela faz terceirização em todo o país, então também atua bastante em cima disso. Precisa trocar portaria, quer conversar com eles. E também tem a Folk, que é uma empresa de portaria remota. Então são as 3 empresas aí que sempre estão nos apoiando, estão junto com a gente nesse projeto. E enquanto isso, gente, enquanto eu vou falando mais algumas questões aqui, mais alguns avisos paroquiais, eu quero pedir que você coloque no chat de onde que você está falando, tá? Da cidade de onde você está falando, enfim, de qual aí, onde está chegando aí de fato aí a nossa conversa hoje, da onde que está indo aí, para a gente ter opiniões aí de todos os lugares, para ter opiniões aí das mais diversas regiões, e sempre é muito bacana aqui que a gente tem síndicos de vários lugares, né? Até o Pedro, que é lá de Belém, a Maria Reis, que é lá de Belo Horizonte, o Seno, que é de Porto Alegre, a Laura, que é lá do Rio de Janeiro, a Aline, que é de Brasília, a Nara, que é de Recife, o Paulo, que é de Tramandaí, lá no Rio Grande do Sul. Então, enfim, gente de todo o país aí, ó, o Marcos lá de João Pessoa também. Então, gente de todos os lugares aí. O Matheus de Curitiba, o pessoal aí do gestor condominiais lá do Jardim IP de São José dos Pinhais, a Marli lá de São Caetano do Sul, a Ana lá de Colombo está por aqui também, né? Então, pessoal aí de vários lugares aí chegando aí para conversar conosco aí. Bom, vamos lá então. Pessoal, a ideia hoje aqui qual que é? A gente vai fazer uma live diferente do que a gente fez aí nas outras vezes. A gente vai trazer um problema e a gente vai estar aberto. Todo mundo, quem quiser, dar uma opinião, pelo menos conhecer o problema que está acontecendo aí. E aí um cara que eu conversei ontem à tarde que me trouxe essa ideia, eu falei, pô, esse é um negócio legal, vamos tentar, vamos ver o que dá. É o meu amigo Gustavo. Tá? O Gustavo é um síndico aqui já bem experiente. Ó, vou trazer até o Gustavo aqui, ó. Vou fixar aqui a imagem dele aqui para todo mundo, para a gente conhecer o Gustavo. E o Gustavo é um síndico que já tem uma caminhada longa, e ele me trouxe um problema ontem que eu falei, poxa, esse problema é cabeludo, cara. A gente não sabe nem por onde começa a descascar, né? Um problema daqueles. Ô, Gustavo, vamos começar então com esse BO, com essa pedrada já aí? Vamos lá. Pessoal, tem condomínio que é bem abençoado, né? Então, esse condomínio entrou na nossa carteira dia 12, no dia dos namorados. No dia 15, o condomínio pegou fogo. Um apartamento desse condomínio pegou fogo, né? E isso tudo porque nós temos um parceiro aí, que é o Denilson, logo entra aí, acredito, na live aí. Ele adora pegar condomínio que o apartamento pega fogo. Ele isso daí Deus livre.
E aí, o que aconteceu, pessoal? Vamos acionar o seguro, né? Vamos entrar, pegar pólice, fazer tudo aquele trâmite ali para resolver o problema dos moradores. E a unidade que pegou fogo é uma unidade que não consta na convenção do regimento interno do condomínio. Não tem. Pegamos matrícula mãe, o condomínio ele tem 11 unidades no documento, porém, na estrutura tem 12. E aí eu estou falando com o PC, como que vamos resolver uma situação dessa? Desde quando o condomínio foi entregue, existem 12 unidades. Porém, convenção e todos os outros documentos do condomínio só existem 11. Gente, só para deixar claro aí para vocês aí, para quem achou que é tão absurdo que não conseguiu entender, mas é um absurdo mesmo. O condomínio é pequeno, o condomínio tem 12 unidades, mas você vai lá na convenção, tem 11 unidades só. Só que, por sorte do destino, pegou fogo o condomínio. E pegou fogo o condomínio bem na unidade que não existe. Exatamente. Bem na unidade que não existe. Agora, então já resolveu o problema. É bom? Já resolveu o problema. Não existe mais. Nunca existiu. Você não deixa de ter razão. Você não deixa de ter razão, Cris. Mas e aí, o cara vai acionar o seguro do condomínio, né? Ó, deu um fogo aqui, o seguro, vamos lá, o seguro precisa pagar. Aí o perito vai lá, ele começa a olhar, mas cadê esse apartamento que não está aqui na convenção? Por isso que é importante, vou me atravessar um pouquinho aqui, mas só para não perder o gancho. Por isso que é importante na hora da implantação de um condomínio, daquela assembleia de constituição, como é que chama, não é? Instalação. Oi? Instalação, isso. A assembleia de instalação, o síndico que está à frente realmente revisar antes a convenção e colocar em pauta nessa assembleia a ratificação ou retificação da convenção, né? Porque é naquele momento que a gente consegue fazer isso com facilidade. A partir do momento que você implantou, instalou o condomínio, aí vira um BO para fazer qualquer alteração. Então, é muito importante ter feito a leitura antes, os proprietários leiam, só que ninguém está preocupado naquele momento em ler, está mais preocupado em saber se o apartamento está bonitinho, né? Ou se tem as áreas comuns que comprou, do que ler burocracia, né? E é ali Exatamente. Que a gente tem que consertar os erros, porque realmente está cheio de Ctrl-C, Ctrl-V. Isso é fato. Exato. Então, a gente precisa ler e fazer isso. O que a gente estava pensando ontem que aconteceu é que, de repente, esse construtor ia fazer um salão de festa, ia fazer alguma coisa nesse condomínio, e no meio do caminho ele mudou. Ah, não vou mais. Agora eu vou fazer um apartamento aqui. Mas aí o projeto já tinha ido para a prefeitura, enfim. A grande questão é, como que a gente vai agora, vai acionar o seguro? Será que o seguro vai pagar isso? E aí? Então, PC, ontem, final da tarde, o Denilson entrou em contato comigo e conseguiu o contato com o rapaz. E o que ele falou, o proprietário do imóvel? Aqui em São José tudo pode, né? Eu brinco que aqui tudo acontece. E primeiro que o condomínio, as antigas gestões que estavam lá, fazem o rateio do condomínio por igualdade e não por fração ideal. E o apartamento, que é o 303, que existe na convenção, é um apartamento que era dele. Ele é o permutante. E aí, em vez de ele ir lá e querer pagar a documentação de 2, ele fez 1 e depois ele foi lá, dividiu, abriu uma porta e ele falou, como é só para locação, nunca vou vender, não preciso regularizar. Então, ele dividiu um apartamento, ele fez 2, abriu portas, a gente tá com a foto ali, ele simplesmente fez sem autorização, tipo, como dono, né, do imóvel, manteve assim. Caramba, cara. Cada vez está mais complicada a história. Exatamente. O primeiro é que ele não pode dividir. Não pode dividir. Né? Já divide. Com certeza vai pegar uma negativa da seguradora. Para pegar essa negativa, eu acho que para desfazer essa negativa, vai ter que entrar com um processo judicial
para mostrar, olha, de direito, né, documentalmente não está organizado, mas de fato ele existe, e esse apartamento pegou fogo, realmente, para que a seguradora. Agora, a seguradora colocou essa parte também dentro do processo do seguro, tem que verificar isso. É que, na verdade, Pedro, o que eu noto, quando você manda lá a tua proposta, eles perguntam quantas unidades tem. Sim. Então, foi acoplado ali 11 unidades e a numeração desses apartamentos, né? Então, até a nossa brincadeira foi exatamente assim a minha discussão com o Denilson no dia. Como a gente fez uma destituição do síndico, a gente estava sem informação nenhuma do condomínio, não tínhamos nada do condomínio. E aí a equipe aqui começou a buscar documento. Então, entrou em contato com o cartório e pediu a inscrição imobiliária à mãe e depois às filhas. E cadastramos no nosso sistema os nomes dos proprietários que estão nas matrículas. E aí, a gente conversando, eu falei assim, lá nós entramos em curto prazo, a síndica atual lá, que foi destituída, ela fez um empréstimo de 100 mil no condomínio, para um condomínio de 11 unidades, né? Mas, na realidade, são 12, e elevou a taxa de condomínio de R$300 para R$900. E aí, deu aquele caos no condomínio, sem planejamento nenhum, aprovado com 2 pessoas em assembleia. Que o dinheiro já saiu do caixa e já foi pago à empresa que vai fazer a obra sem ter colocado um parafuso lá, né? Então, nós estamos assim, só pega coisa boa aqui, é só desafio. Olha. E aí, a nossa intenção ali foi nessa discussão, aí estamos levantando. E o que a nossa preocupação? Não é nem tanto a unidade que pegou fogo, porque como é o dono, né, o empreiteiro lá, a questão é a área externa que pegou fogo, que nós precisamos do reparo e ele está meio... Não vou, porque eu pago meu condomínio, estou com as taxas em dia, sempre paguei desse jeito, ninguém questionou, e agora chegou vocês aí com a palavra, né, de Deus e eu tenho que resolver. E aí nós estamos nessa discussão. E se eu levar para os moradores que nós teremos que entrar com uma ação para isso daí, onde eles já estão endividados, é complicado. O que a gente conversou ontem é que tem que ter essa conversa muito tete a tete com esse construtor, esse permutante, aí é exatamente para tentar, de alguma forma, ele encampar isso. É claro que, às vezes, eu até acho que vale a pena acionar a seguradora. Em alguns casos, a seguradora até paga, se o perito tiver de bom humor. É complicado, viu? Assim... Mas eu acionaria. Gente, alguém tem mais alguma outra questão aí? Seno, Cris, Laura, Mari, Marli, Gerson, Luiz, Cláudio, eu estou vendo aqui na minha tela, aqui, Maria das Dores, Denilson, quer falar também, Denilson? Só vou deixar um adendo aí, se tiver algum advogado que queira fazer um pro bono, nós estamos aqui. Denilson está aqui, ó, nós vamos gostar muito. É um pro bono muito bom. Ó, Marli. Oi, Marli, pode falar, querida. Você já contou os casos aí já, Gustavo? Já contei já, Denilson. Eles estão dando risada aqui, o síndico que gosta de apartamento que pega fogo. Meu Deus. Gente, eu queria um auxílio de vocês. Eu sou síndica aqui há 4 anos e nós não trabalhávamos, nunca tinha tido pintura de fachada, tá? E aí fiz todo o trâmite, a gente fez as cotações, eu levei isso para uma assembleia, para uma outra assembleia, colocamos lá 10 empresas, avaliamos as empresas, tínhamos uma informação do pessoal referente a síndicos próximos que estava trabalhando com a mesma empresa. Então, aí foi escolhido numa assembleia qual empresa seria. O que está acontecendo? A gente mudou o tipo de tinta, a nossa tinta agora é aquela tinta emborrachada, até porque nós tínhamos muito problema de infiltração e também 10 anos de prédio sem nenhuma pintura, sem nada. Então, isso começou a gerar problema aqui para a gente. A empresa começou a vir fazer o serviço. Nós tínhamos pego o pagamento em 18 meses, porque eu entendo que não daria esse tempo para fazer a pintura de fachada, são 2 blocos.
resumo da ópera hoje. A gente está com esse pessoal, fez aniversário de 1 ano que eles estão aqui, só para pintar o lado de fora do condomínio. Eu estou vendo vários problemas fora do prédio. O que eu fiz anteriormente no primeiro bloco? Contratei um pessoal, um engenheiro, para que eles viessem avaliar, uma vez que eu desconheço como funciona isso. Esse engenheiro veio sorrateiramente ali, o que ficou de impressão é que ele entrou em comum acordo com a empresa e não fez apontamento nenhum. Tá? Apontamentos assim, até o 2º andar. E aí, o que eu passei com o meu conselho, né? O pessoal do conselho falou, pessoal, eu estou identificando que está acontecendo isso. O pessoal falou, não, já corta esse engenheiro, deixa ele finalizar esse primeiro bloco, acabou. A gente tenta, né? Uma das ações que nós estamos aqui junto com alguns engenheiros do prédio, terminou o serviço, a gente entrar com o pessoal para fazer a verificação da pintura e bater em cima da empresa. Porque realmente, assim, são várias situações, e para ajudar, o tempo não há meio de firmar para isso acabar. Eu tenho mais de 25 carros pintados aqui, que saiu com tinta. Eles mandam polir, eles fazem o serviço certinho quanto a isso, porque a gente fica ali cobrando. Mas no decorrer, gente, da pintura, o condomínio dá a impressão que eles estão devastando. Eles conseguem acabar com o chão, com as plantas, com os portões, com as coberturas, tudo está cheio de tinta. Entendi. Aí a empresa me passa, não, calma, assim que a gente finalizar isso, a gente vem recuperando tudo isso. E isso está me preocupando bastante. Ô Marli, aguenta só um minutinho, só para a gente, já entramos, só para a gente finalizar aqui a questão ali do Gustavo, que aí a gente já levanta esse problema, só para a gente finalizar aqui, mas ficou bem entendido, e esse teu problema é um problema de muita gente. Inclusive, olha, meu Deus, é uma dor de cabeça tremenda. Vamos só finalizar. Gente, com relação ali à questão do Gustavo, o Denilson levantou a mão, não sei se o Denilson queria complementar alguma coisa. Se o Denilson está por aí ainda, eu não estou vendo aqui. Já falo daqui a pouco, continue aí. Então tá, então vamos tocar aqui então, aí para a questão aí da Marli. Gente, a Marli está com um problema de fachada gigante lá. Problema de fachada, pessoal, quem pintou fachada sabe que sempre dá problema, mas é claro, a gente consegue contornar alguma coisa disso. Não é tudo, mas uma parte a gente consegue contornar. O Omelete até passou algumas coisas aqui aqui no chat, bem interessante. E assim, algumas coisas que eu sempre faço nisso, viu, Marli? E eu, assim, pelo menos se serve como dica, sugestão para todo mundo. Tenha sempre esse engenheiro. É claro que se esse engenheiro, a partir do momento que ele começa a entrar em conchavo com a empresa, é extremamente perigoso. É terrível isso, porque você já contrata um terceiro, exatamente para esse terceiro ele servir como fiscal. Eu tenho nos meus condomínios, que eu faço obras grandes, eu sempre tenho um engenheiro fiscal. Então, mas é um engenheiro que eu tenho, eu já trabalho com ele, é da minha confiança. Até ela teve com a gente aí faz, acho que uns 4, 5 meses atrás aqui numa live, que é a Nilara. Então, ela fiscaliza toda essa obra. Ela faz todos esses laudos, exatamente para a gente fazer o que o Omelete falou ali. A gente paga por medição. Então, conforme ele vai fazendo, a gente vai pagando. Pintou um lado, fez um lado, paga. Fez o outro lado, paga. Só que, claro, antes de pagar, vai lá e analisa se o serviço está contento também. Porque às vezes o pessoal só faz e não paga. Gente, quem quer dar mais alguma dica aí para a Marli, por favor, para ajudar ela? Lembrando que ela está no meio da obra, né? Se ajudar. Paulo. Paulo. Oi, Paulo, pode falar. Eu acho o seguinte, já tem a suspeição desse engenheiro que está contratado para fiscalizar a obra, tá? Para assessorar ela. Eu acho que o primeiro momento é romper esse contrato com ele e já contratar um outro engenheiro, a partir desse princípio. Já perdeu a confiança, tá? Realmente acontece isso aí, né? O Brasil é o país da corrupção mesmo, então realmente acontece. Então, a primeira coisa o engenheiro contratado que está para supervisionar, para dar o parecer dele, as etapas concluídas, não está fazendo isso, a primeira coisa é fazer essa questão, romper com ele e contratar outra pessoa, e no mercado tem pessoas sérias sim. Tá? No primeiro momento eu já faria isso. Perfeito. Oi, Melete, você levantou a mão? Positivo. Boa tarde a todos. Uma sugestão que eu dou
até por experiência de obra, para os colegas aí, é que quando for efetuar uma pintura de fachada, e nós tivemos recentemente um caso que não foi aplicado isto, usar a seguinte estratégia: cores diferentes por demão. Não é cor diferente, seria o tom diferente. Por quê? Como a grande maioria é leiga, o que acontece? Pode escolher um tom mais claro para a primeira demão, todo mundo olha, vê, tá. Aí depois da segunda fica um tom mais escuro. É uma boa prática para que a grande maioria que é leiga consiga acompanhar o desenvolvimento da atividade, né? Porque, infelizmente, como o Pedro Paulo falou aí, tem gente que passa a mão por cima. E nós tivemos um caso em que um suplente de conselho entrou na comissão de obras e depois ele foi trabalhar para a empresa que estava prestando serviço para nós. É complicado. É complicado. Então, assim, e as pessoas, o grande problema no condomínio é que as pessoas se enganam pela aparência. A pintura, quando não é bem feita, ela só vai estar mascarando o problema que vai estourar mais adiante. Então, tem que ter alguém capacitado para olhar, e realmente independente, cara crítico, chato, e isso vai garantir o dinheiro de todos. Infelizmente, muitos têm uma boa lábia e acabam enganando a coletividade. Perfeito, valeu. Oi, Laura, pode falar, querida. Então, assim, eu sugeri o seguinte: refazer esse contrato com esse prestador, cancela esse contrato com esse engenheiro, se ele já te deu indícios de infidelidade com a sua confiança, exclui ele. Vê se você não tem nenhum condômino que seja engenheiro, ou pega aquele condômino mais cri-cri que você tem, que ele que vai ser teu braço direito em obra, porque ele que vai estar em cima, ele que vai... E está saindo do bolso dele, então ele vai ser o mais criterioso possível. É o que eu geralmente faço. E, assim, eu sou síndica agora, mas eu trabalho no ramo imobiliário já com orientação a síndico há pelo menos 15 anos. Então, assim, eu sempre oriento isso. Pega um condômino que seja cri-cri, porque está saindo do bolso dele, ele vai ser teu braço direito quando você for fazer obra, porque ele vai estar em cima, ele vai ter sua liberdade para marcar duro em cima da obra. E outra coisa você refazer esse contrato aí, chamar o teu jurídico e refazer esse contrato com essa empresa de obra, porque já extrapolou um prazo razoável, provavelmente o prazo no contrato, e refazer esse pagamento de parcelas. Agora, o próximo pagamento só sair mediante uma apresentação do próximo passo de conclusão de obra. Porque ele está recebendo de qualquer forma. Pelo que você falou, você fez em 18 parcelas. Você está pagando as 18 parcelas para ele normal e o serviço não está sendo concluído. Chegou a hora de refazer o contrato e refazer a forma de pagamento, porque ele já recebeu mais do que ele já fez, acredito eu. Deixa eu abrir aqui agora para o Gustavo, aqui também, que levantou a mão. Pode falar, Gustavo. Pessoal, eu acredito que, seguindo o passo da Laura, eu não pegaria somente o morador. Eu acho interessante, quando vai ter obra grande, que você faça ali um comitê de obra. Pegue 3, 4 moradores e faça com que eles te ajudem. Principalmente esse pessoal aí que é o mais crica dentro do condomínio. E se a gente ficar só com uma pessoa, a gente tem que entender que normalmente o morador vai achar que o condomínio é extensão de casa e vai começar a ter aquele apontamento na direção dele, né, do que ele acha o correto. E quando você tem um comitê, você começa a gerar questionamento entre um e outro e você vai ser a ponte ali para ter esse trabalho. Então, é interessante muito o comitê. Vai fazer obra, pessoal. Vai dar problema, vai dar trabalho para a tua parte. Envolve o morador, que aí você se resguarda mais. É assim que eu trabalho na maioria dos condomínios. Beleza, Gustavo. Deixa eu abrir para Ana Maria agora, que ela pediu a palavra também. Ana, pode falar. Obrigada, gente. Oi, boa tarde, tudo bem, Paulo? Boa tarde, tudo bom? Tudo. Paulo, eu até comentei com você, eu tinha uma pessoa do conselho que ela era bem complicada. Oi, Ana, só um pouquinho, Ana, só um pouquinho. Só para a gente não cortar os assuntos, eu não sei se você vai falar alguma coisa com respeito ao assunto da Marli de fachada ali ou ao outro assunto. Não, eu espero então, desculpa. Espera um pouquinho, só para a gente finalizar o assunto da Marli aqui.
Desculpa, Paulo. Eu já te chamo, só um pouquinho. Oi, Cris, pode falar. Eu acho que está todo mundo mais ou menos alinhado aí no que está falando, mas eu acho que realmente o que ela tem que fazer é demitir o engenheiro que está hoje, buscar um engenheiro com referências e que possa realmente fazer esse acompanhamento e que você confie, né? Conversa com outros síndicos aí para pedir indicações. Até porque eu acho que o que você tem que fazer aí é notificar a empresa de que você não vai fazer mais pagamento nenhum até que a obra chegue no percentual de execução que você já pagou. Então, se você fez em 18 parcelas, você está dizendo que já fez um ano que eles estão trabalhando e recebendo, você já pagou mais de 50% da obra. Então, é importante que você notifique dessa forma. Na notificação extrajudicial ali com o advogado, tudo certinho, que você indique que um engenheiro contratado pelo condomínio vai fazer o laudo indicando quanto por cento de obra foi executado e que os pagamentos só retomarão quando a empresa mediante comprovação ou constatação de medição deste novo engenheiro, informar, olha, já chegou no que tinha sido pago, o percentual, agora foi feito mais 10%, você paga mais 10%. E a partir daí, os pagamentos só vão acontecer mediante medição do serviço executado. Porque aí você cessa o prejuízo do condomínio, evita que não tenha mais dano e deixa bem claro nessa notificação de que, ao término da obra, todos os estragos e danos causados por eles no condomínio terão que ser limpos e corrigidos, e a última parcela de pagamento só vai acontecer quando tudo ficar zerado. Exatamente. Marli, para te contar um pouquinho, eu tive um problema no condomínio, assim, uns 2 anos atrás, quando eu entrei nesse condomínio. Esse condomínio, a gente estava fazendo uma reforma de fachada. E quando eu entrei, junto até com a Nilara lá, a gente fez a análise e a gente cortou o pagamento da empresa. Nós ficamos sem pagar ela durante 6 meses, até eles refazerem boa parte do que eles tinham feito. Então a gente, claro, isso com advogado, com tudo, foi uma obra extremamente desgastante, porque eles têm que se reúne mais com advogado do que com engenheiro. Mas a gente fez isso, eles receberam somente depois, e a gente fez aquilo que a gente chama de cronograma físico-financeiro, que é equacionar o financeiro, tá, ao andamento da obra. Por isso que aquilo que o Melete falou é importante demais. Os meus contratos, com grandes obras, assim, eu faço tudo com isso. Com medição. Fez, paga. Claro que se tiver dentro dos padrões ali. Então, isso é a maior segurança que a gente tem hoje em dia. Tá? Claro, o condomínio tem que ter caixa para isso, às vezes, né? A empresa pode ir lá e pode dar um gás, pode fazer uma boa parte da obra, e o condomínio tem que ter para fazer frente também. Então, é importante sempre fazer nesse sentido. Tá? Deixa eu abrir aqui para a Heloísa, a última, a falar sobre essa situação, aí a gente vai para outro problema aí já. Oi, Heloísa, pode falar. Boa tarde, tudo bem? Eu só vou relatar uma experiência pessoal, tá? Oi, Heloísa, mas só para a gente não tumultuar os assuntos, com relação sobre à obras. fachada? Sobre obras. Ah, então tá, perfeito, pode falar. Sobre obras. Meu condomínio teve uma obra que ia ser feita aqui, foi pago, ninguém acreditou que a empresa não era idônea, pagou tudo à vista. O que aconteceu? Nem fachada, nem pintura, nem nada. A empresa sumiu com mais de, vamos dizer aí hoje, colocando no papel, mais de 40 mil reais, pago de uma vez só, e acabou. O que aconteceu no final? Já tem 1 ano isso, foi para a justiça, porém a empresa sumiu, não existe engenheiro mais, não existe mais ninguém. E o que eu fiz? Vendi o apartamento para não ter um infarto e morrer. Porque Meu Deus. 40 mil reais, colocando no papel tudo hoje, são mais de 40 mil reais. Foi pago à vista, não pegou nota fiscal e todo mundo bateu palma. Eu era a bruxa do condomínio. Tá aí agora. Apartamento vendido, vou para outro local e não quero mais saber. Obra é coisa séria, tem que ter uma comissão, tem que ter tudo. Todo mundo riu na minha cara quando eu falei. Tá aí o resultado. Dinheiro não volta mais. Obrigada, tchau.
Nada, Heloísa. Olha, o testemunho da Heloísa, gente, como é pesado isso. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Tem várias participações aqui, gente, no chat também ali. O pessoal falando várias situações ali. A Marli... não, a própria Marli está falando que já rompeu o contrato. Aqui tem outras situações e outros assuntos aqui. O Melete falando sobre essa questão da comissão de obra, tem que ser documentada, né? Ser feita por assembleia, de fato, para depois ninguém... Aquela história, quando dá problema, ninguém quer ser o dono. Né? Então, exatamente isso. Denilson, fecha esse assunto para nós então, Denilson, por favor. Tudo bem? Tudo bom? Rapaz, eu tava deixando um micro-ondas aqui para arrumar de um condomínio, mas achei que o cara tava fazendo uma ficha para comprar um carro. Misericórdia. Demora. Bom, acho que fechando aí, cada um complementou um pouco, né? Obra é coisa séria. Então, antes de você aprovar uma obra, é fazer o memorial descritivo de tudo que vai ser feito nessa obra para poder iniciar os orçamentos. Esse é o primeiro passo. E depois você aprova um valor teto em assembleia. Você vende isso em assembleia, né? Porque benfeitoria, obra de grande valor, você não pode só aprovar, você tem que vender ela, né? Você tem que fazer com que o morador entenda o porquê daquela obra. Não é só fazer por boniteza, por isso e por aquilo, né? E aí seguir todos os ritos legais, né? De documentação, seguro de obra, isso evita todos os seus problemas. Se você tem uma apólice de um seguro, qualquer BO que der na obra, você vai ser ressarcido, o condomínio vai ser ressarcido. Então, assim, para quem é síndico e não tem essa bagagem, procura conhecimento, procura administrador, jurídico, procura um advogado, procura um engenheiro para acompanhar essa obra. Senão você nem se meta nisso, porque você coloca o teu CPF, teu CNPJ em jogo quando você passa por uma situação dessa, né? E se você perde isso, você perde seus bens. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Artigo 1348, ele tem mais de 140 obrigações, responsabilidades do síndico. E o pessoal entra muitas vezes achando que é brincadeira, talvez porque vai ter um salário a mais ali que vai entrar na sua conta, e não é isso. A responsabilidade é gigantesca, né? Não, é isso mesmo. Só isso mesmo que eu queria deixar aí para vocês. É uma responsabilidade muito grande mesmo, não é uma responsabilidade pequena, e obra é algo extremamente sério. Bom, espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma, Marli, tá? Me ajudou sim, gente, me ajudou, obrigada. Eu vou tratar dessa forma, a gente vai reavaliar, vou reavaliar um novo, ver um novo engenheiro para a gente colocar, porque realmente eu não conheço disso, na verdade eu não tenho esse conhecimento de pintura, então tem que ter alguém que tem para eu poder saber a que pé nós estamos, né, como que está sendo feito isso, e tramitar isso com a empresa. A gente, pelo menos assim, o que eu tenho de impressão é que nós escolhemos uma boa empresa, eu não sei o que está acontecendo com ela, porque ela tem seguro, ela tem todos os trâmites ali certinho, toda a documentação solicitada, atende em tudo. Mas alguma coisa está acontecendo com os prestadores dela e com o serviço em si, até o tempo não está nos ajudando. Mas numa outra oportunidade eu falo como terminou isso. Obrigada a todos. Por favor, até um complemento, Paulo, que eu acho que tem muita gente, eu entendo que muitas vezes o síndico fica preocupado, mas eu vou contratar o engenheiro, é mais um gasto para o condomínio, o pessoal vai começar a implicar e etc e tal. Tem que lembrar que a norma, inclusive, diz que é obrigatório o condomínio ter um engenheiro fiscalizando e acompanhando obras para ser responsável por isso tudo. Então, realmente, nós entendemos um pouco porque somos metidos, estamos sempre acompanhando, mas a gente não pode assinar sozinho a entrega, a conferência de uma obra. A gente precisa realmente, e a norma está do nosso lado. Ela diz que o condomínio tem que ter um engenheiro responsável. É fundamental para a gente poder se precaver, porque a gente, mesmo que a gente, se fosse engenheiro, a gente nem pode se envolver, porque isso é outra situação. Bom, pessoal, vamos para outro problema, porque hoje tem bastante problema aqui. Vamos para outro problema. Deixa eu chamar aqui a Maria agora. A Maria, ela me passou até o problema dela antes aqui. A Maria lá de Belo Horizonte. E a Maria ela trouxe um problema que ele fala de uma determinada situação, mas ele pode acontecer de várias formas. A Maria está por aí. Cadê a Maria? Maria? Tô aqui. A Maria está ali. Ô, Maria, vamos falar desse proprietário que deixa o carro no condomínio? Eu quero morrer com isso, por favor, me ajuda. Eu quero fazer uma notificação para ele bem braba, assim. Ele é um vizinho,
do condomínio. Nós somos um condomínio com 8 blocos, são 6.500 metros de área, né? E ele faz divisa, a casa dele faz divisa com o condomínio. Recentemente, então, uns 2 anos, ele comprou um apartamento aqui no meu bloco, no bloco onde eu moro, e ele alugou esse apartamento. E desde então esse carro aparece. Aí esse carro aparece, depois que eu assumi agora esse ano, em janeiro que eu assumi o condomínio de fato, eu descobri que é dele, mas ainda não notifiquei. Ele deixa o carro 2 meses, as pessoas estão vindo falar comigo, esse carro, ele fica debaixo de uma árvore, a árvore é um depósito de pombos, então o carro está em petição de miséria, está horroroso o carro lá. Dá aquela sensação ruim de coisa abandonada e tal. Aí eu pensei em fazer uma notificação, é isso? Notificá-lo, porque ele é proprietário, mas ele não pode usar o estacionamento porque ele alugou o apartamento dele, correto? Perfeito, vamos lá. Gente, vão levantando as mãozinhas aí que a gente vai dando aqui vez para todo mundo falar. O primeiro que levantou ali foi o Denilson. E aí, Denilson, isso acontece com... Ela está contando um caso ali de um cara com estacionamento ali. Mas o que a gente tem de morador que usa, principalmente salão de festa, o proprietário não mora mais ali, mas ele quer usar o salão de festa ainda, né? Que é a mesma coisa. É isso aí. Primeiro passo que a lei o Código Civil já diz que o proprietário, a partir do momento que ele cede, que ele loca o apartamento, ele perde os direitos de uso das áreas comuns. Então você já está embasada para notificar ele, tá? Notifica, dá uma advertência ali, dá um prazo de 48 horas, não dê muito prazo não para retirar o veículo, e passou 2 dias, soca a multa e multa em cima de multa e vai e arregaça a boca do balão. É assim que funciona. Eu costumo dar trabalho em dobro para quem me dá trabalho em condomínio. Eu uso esse lema, tá? Então me deu trabalho, eu dou trabalho em dobro. É assim que funciona. Quer ir para treta, vamos para treta. Vamos lá. Sobre a sujeira. Se você não tem esse dispositivo no teu regimento ainda, por exemplo, de um veículo ficar mais de 30 dias parado sem circulação, eu oriento a vocês atualizarem o regimento e colocar esse dispositivo. O veículo não pode ficar estacionado, empoeirado por mais de 30 dias na área do condomínio. Que aí você tem um dispositivo a mais para fazer com que a pessoa circule esse veículo. Porque às vezes o veículo está lá, ele está empobrecendo, ele está diminuindo o valor do imóvel se tiver um veículo ali tudo sujo de cocô de pombo, tudo empoeirado, pneu murcho, né, e entre outras situações. Eu já vi situações aí que morador usa uma Kombi num condomínio lá por mais de anos, parada, como depósito. Dentro da Kombi é um depósito, como se fosse a extensão do apartamento. Então a gente precisa ser muito firme com essas situações, tá? Maravilha. Valeu, Denilson. Vamos lá, gente. Quem mais? Denilson, jurava que você gostava só de problema de apartamento pegando fogo, então você gosta dos outros também. Ah, bom saber. Gustavo é o chamariz de BO esse aí, ó. Meu Deus do céu. Denilson, você sabe de cor qual a coisa do Código Civil? Porque eu sou... 1348 é o artigo que tem as competências, as obrigações do síndico, tá? E aí tem mais de 140 obrigações ali. Tá bom, eu vou pegar. Do número 1 ali até o artigo 1600 e alguma coisa, você tem que decorar ele, tá? Essa é a obrigação do síndico. Ah, vou fazer isso, então. Porque eu tenho, além desse carro que eu estou fazendo a reclamação, eu tenho 2 carros, eu sei quem são os donos, e que ficam parados aqui. Tem um que não... Eu pedi para mudar de lugar por causa de jardinagem, e ele mudou de lugar, teve que rebocar o carro para mudar de lugar. Nós temos aí o artigo 1336, que você pode usar para bastante situações. Então, assim, o morador não pode utilizar a área privativa nem áreas comuns para prejudicar os demais moradores. Então, você pode também usar esse dispositivo caso não tenha ali, no regimento interno, por exemplo, que o carro não pode ficar parado. Então, vai para cima. Para cima. Tá. Obrigada. Perfeito. Deixa eu abrir aqui também para o Edifício Caravelas, meu Deus, eu sempre esqueço teu nome. A Carla lá de Cuiabá. Ô, Carla. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu estava vendo ela aqui, vai ter uma situação parecida. Ele vende carros e ele usa as garagens, ele fala que aluga, né? Ele guarda vários carros lá, ele fala que são deles, que é dele. E tem um que está nessa mesma situação de abandono, cheio de coisa dentro do carro, embaixo muita sujeira, o carro chega a ficar bem sujo de terra, bem na entrada do hall do subsolo, que os moradores entram. Aí tem gente que me escreve assim, me lave. E aí, é bem essa situação de abandono. Eu fui puxar a placa desse carro, para me ver. O carro tem um negócio de roubo.
Meu Deus. Uma restrição, parece que... Aí eu fui atrás dele. Falei, escuta, esse carro tá com uma restrição aqui e tal. Aí ele falou assim para mim que não, que era por busca e apreensão, mas já tá pago, tananã, tananã. Então, assim, esse carro tá lá até hoje. E ele, como ele paga a garagem, né? Eu não tenho como notificar por estar me causando visualmente uma situação de abandono, alguma coisa assim. E obrigá-la a pelo menos lavar esse carro, manter esse carro limpo, sei lá. Sei que embaixo é bem feia a situação desse carro. Esse carro que fica no Detran quando tá lá para leilão, aqueles carros amontoados, assim. Se for aí, de fato, se for um carro que tiver com alerta de roubo, foi o que o Menete falou, avisa para a polícia, né? Então, a gente já até solicitou isso tudo, mas assim, ele fala que tá pago, o carro foi, ele comprou esse carro, e tá pago, tá só esperando uma decisão judicial para regularizar esse carro, e assim vai a conversa. Entendi. Mas tem uma restrição, e aí eu não sei se ele já resolveu ou não, né? Manda para a polícia, que a polícia resolve lá, ela já vê se tá ou não tá. Ela já levanta isso aí. Com relação ali, Maria, eu vou na mesma linha do Denilson, viu? Você precisa notificar ele, ok? Notifica ele, dá o prazo ali, ok? E aí, na segunda, veja, claro, a tua convenção, o que ela diz lá, mas provavelmente é uma notificação e depois multa, e aí vai multando, tá? Porque... E também tem aquela situação, né? A partir do momento que ele aluga um apartamento, ele aluga ali todos os seus direitos e deveres. Então, ele aluga ali o direito sobre o uso das áreas também para esse inquilino. Isso até tem uma questão aí, até da lei do inquilinato, que fala sobre isso também, né? E até o Paulo que está falando que se tiver jurídico, manda o jurídico para eles. Beleza? Vamos adiante aqui então, gente. Quem mais quer trazer algum problema aqui? PC, vamos lá. Você não tem nenhum problema para trazer para nós? Porque você é um síndico também, né? Você tem alguma coisa para nós? Tenho bastante. Tenho muito problema, viu? Problema que eu tenho aqui, gente. Olha, dá para escolher aqui. Oi, vamos lá. Agora eu vi que eu não estou conversando com Deus mesmo, eu estou conversando com um ser humano. Então você sofre que nem nós. Aqui, morador do condomínio. Você ganhou a eleição, né? Você fala parabéns, síndico, né? Mais ou menos isso, porque olha, aqui tem alguns BOs aí cabeludos. Graças a Deus, os condomínios estão com demandas comuns hoje em dia, mas tem alguns BOs. Denilson, quer trazer algum problema? O Gustavo já falou dos BO dos condomínios lá, já? Porque minha orelha estava queimando aqui a hora que antes de entrar na live. Já falou. Que aí deixa eu passar aqui adiante aqui. Apartamento que pegou fogo não existe? Ele já comentou aqui no início. Deixa eu passar aqui então aqui para Carla de novo. Oi, Carla. Você quer trazer algum problema? Tá no mudo, Carla. Peraí, que eu tô com um problema que essa noite eu varei a noite. O seguinte, o que vocês me falam de uma situação? Vocês têm aqueles parquinhos, o play lá do condomínio, que tem aqueles balancinhos que você põe o bebê dentro, que tem uma travinha, é uma cadeirinha. Aí você põe o bebezinho dentro e você balança aquele bebê ali, tá? E eu fui, sábado eu estava mexendo com a festa junina lá no condomínio e a babá colocou esse bebê dentro desse brinquedo e balançou. Essa babá já vinha vindo com algumas situações assim meio suspeita, eu fui salvando algumas coisas que eu vi, colocando essa criança em risco. E aí, essa criança foi colocada dentro do balanço, ele é bem fortinho, o neném tem 1 ano e 4 meses, e ela puxa a corda só de um lado. A criança caiu de cara no chão, acabou com a cara no chão. Então, assim, o pai, ao invés de procurar, eu fui correndo, soltei as câmeras pelo meu celular, desde a hora que ela colocou a criança, até o momento que ela tem o suporte. Ele alega o suporte que se soltou porque eu não dou manutenção no parquinho. Só que tem 5 meses que eu comprei o balão. Tenho nota fiscal e tudo. E aí ele foi no GPT e montou uma petição e já jogou lá no aplicativo para mim, já me tudo quanto era nota.
e não quis nem ver as câmeras, nem eu falando, tal, mandei pro jurídico, aí o jurídico rebatemos tudo que ele falou, e ele acusa uma funcionária terceirizada de não prestar socorro. Só que a funcionária nem estava no local, ela estava em outra área, que eu tenho filmado, e recebeu cadeiras e da festa. Enfim, aí eu fui na instrução do brinquedo e falei para ele, falei, ó, na instrução do brinquedo fala que o brinquedo tem que ser empurrado da corda, tem que ser quando o senhor puxa só de um lado, claro, o caso que a sua babá fez, ele faz uma projeção de peso da criança para frente. Você está puxando só do lado, você não está empurrando a criança de forma correta. Aí eu falei, então por que você não colocou lá no... Aí foi um debate, assim, ele foi... Eu parei de falar, falei, o doutor falou, deixa no vácuo, vamos seguir, deixa ele que vá para a justiça, a gente tem as câmeras provando que não foi a trava que se soltou. Enfim, o homem tá fazendo na minha vida um inferno. Aí eu fiz vistoria no brinquedo domingo. Não, no dia que aconteceu, eu fiz, na segunda-feira eu e o zelador fizemos de manhã à tarde tudo filmado, puxando, tentando soltar para ver se estava solto. Não tem danificação nenhuma no brinquedo, danos nenhum. Segunda e terça fizemos isso. Quando foi ontem, quase perto do jogo, o brinquedo apareceu quebrado. Como se ele fosse lá e tivesse quebrado o brinquedo. Alguém foi lá, né? Ele não sei, porque eu não tenho prova. Alguém foi lá e quebrou o brinquedo. Aí o zelador me manda uma imagem assim, olha, o brinquedo tá detonado, quebrado e tal. E aí eu comprei hoje de manhã, fui eu e o subsíndico, compramos outra peça, filmei por que eu estava colocando e substituindo essa peça, que foi hoje, depois de quase 4 dias do ocorrido, né, que eu estava substituindo, porque ontem o zelador me passou que estava quebrado, né? Então, assim, já procurei nas imagens, mas não sei que horário que alguém foi lá, ou se alguém realmente fez isso. Enfim, só sei que tá essa situação. E ele me acusa de omissão, de negligência, quer que eu interdito o parquinho, quer que eu faça uma vistoria, que senão ele vai chamar a Defesa Civil, bombeiro e papapá. E já tem 4 dias que aconteceu isso, eu não interditei o parquinho. Porque não tem motivo para interditar o brinquedo. Né? Você precisa verificar aí, Carla, verifica com o teu prestador se o brinquedo ele atende todas as normas da BNT. Tá? Você tem que entender todas as normas da BNT, porque provavelmente ninguém vai fazer um brinquedo, ainda mais fabricante, né? Ele atende. Não atenda. Então, ele fala. Atende tudo, é deixar com o teu jurídico. E aí o morador vai gritar, né? Mas não tem o que fazer. Se foi mau uso do brinquedo... Foi mau uso. Pelo menos é o que as imagens mostram. Eu estou bem tranquila quanto às imagens, porque mostra como ela tá. Ela nem olhando para o bebê, que talvez se ela estivesse olhando para o bebê, ela tinha evitado a queda. Exatamente. Isso, de fato, é complicado. E aí deixar a cargo do jurídico, né? Para ele verificar todas essas situações e tomar as demandas aí. Gente, eu vou passar aqui, só para a gente poder conversar com todo mundo, pode ser? Aqui, deixa eu passar para a Laura aqui. Oi, Laura, pode falar. Oi, eu acho que o meu problema já ficou mínimo perto dos de vocês. Eu me tornei síndica do condomínio que eu moro. É um condomínio pequeno, de 12 unidades. Uma é totalmente fechada, abandonada, e tem um processo jurídico que tramita há anos. Mas, assim, meu problema maior hoje está sendo que eu recebi o condomínio com R$ 63 de caixa, sem fundo de reservas guardado, sem nada. E a gente não tem autorização do bombeiro para funcionar. E o que mais me assustou foi que a bomba do bombeiro lá no telhado, ela não funciona. Ela está totalmente oxidada, está empoeirada, maltratada, tá? E o telhado também é aberto. Eu sei que o telhado é aberto, eu tenho que conseguir dinheiro para fechar esse telhado. Nem todo mundo tem que ter acesso à parte que pode se jogar lá de cima do prédio. Isso é uma questão que eu já estou providenciando. Mas a minha preocupação é o quanto que o condomínio pode ser prejudicado por não ter esse sistema de incêndio funcionando. Veio o bombeiro aqui, o capitão do bombeiro aqui do Meyer, e deu uma olhada e falou que a gente precisa colocar, mas ele me cobrou assim, um absurdo por um projeto. Que assim, a gente em 2 meses não consegue gerar essa receita para pagar as contas, quem dirá para poder fazer uma obra desse tamanho. E aí o pessoal está querendo priorizar câmeras de segurança, porque diz que o Rio de Janeiro está muito ruim, mas o sistema de incêndio do condomínio não funciona. Está totalmente quebrado e tem um projeto que é muito caro para fazer. E aí eu fico nessa situação, sem saber muito
o que fazer, porque é um condomínio pequeno, que não tem recursos. Eu já pensei até naquelas antenas que captam sinais de outros, das operadoras e multiplicam, e elas pagam um aluguel por isso. Aí eu queria a opinião de vocês, mais ou menos, que vocês puderem me falar sobre essas antenas, se realmente vale a pena, se não vale, e o que eu posso fazer para conseguir convencer as pessoas que o sistema de incêndio é uma situação importante. O que isso pode acarretar de problemas para o condomínio, não só em questão de incêndio e não cobertura da seguradora, mas, assim, outros problemas, tipo multa, assim, esse é o meu maior problema hoje. Maravilha, vamos lá. Começar aqui. Paulo, você quer dar uma dica aí para a Laura, por favor? Pois não. Bom, primeira coisa, ela não está conseguindo o AVCB dos bombeiros, tá? O auto-vistoria do Corpo de Bombeiros. Não tendo auto-vistoria, tá? Ocasionando também qualquer incêndio, a questão do seguro também vai por águas abaixo, tá? Você tem que ter toda a questão de hidrante, de mangueira, a situação da bomba embaixo da caixa d'água, se vai ter vazão, se tem essa bomba, ou se tem que colocar. A questão é prioridade. Tenho caixa? Não, não tenho caixa, mas eu vou puxar uma assembleia, colocar na assembleia, e a prioridade 0 é essa questão de segurança. Tá? Sem isso, eu não vou ter a questão do seguro, e também eu vou ficar todo descoberto. Mesmo que você, na assembleia, eles definam que as câmeras sejam o meio caminho, vou colocar o sistema de CFTV, tá? Você se posiciona contrário, registra isso, tá? Para você também tirar desse escopo de responsabilidade sua, como síndica, que você está dando um encaminhamento e a Assembleia está dando outra. E, num caso até nesse, tá? Se realmente a dor for muito grande, tá? Renuncie que o condomínio não quer buscar uma solução. Quanto às antenas de TV, as antenas de celular, realmente elas dão uma receita. Tá? Eu tenho antenas aqui em alguns condomínios que eu administro, que dão uma receita de 3 a 9 mil reais. Tá? E essas empresas, elas estão batendo muito hoje em dia em não reajustar, como reajustava antigamente. E é o momento de se aproveitar e colocar ainda essa antena, que é uma boa receita aqui. Ou seja, dependendo da sua localização que vai atender, você pode conseguir essa receita nesse valor. E tecnologia está mudando toda hora. Essas antenas hoje têm validade. Pode ser que daqui a um momento futuro uma outra tecnologia venha e você já não tenha mais essa receita. Então, hoje, vale a pena ainda ter. Agora, tem que verificar a questão de peso, se a sua estrutura lá no topo aguenta o peso da antena. E outra coisa, telhado. Toda vez que o pessoal dessas empresas vão fazer manutenção, alguma coisa, eles quebram telhas. Então, você tem alguém que vai também acompanhar eles para não quebrar essas telhas? Ok, então essas são as minhas dicas. Bem isso. Paulo Melete. Bom, o meu não seria sobre isso, seria sobre outro problema que eu quero crer que ocorra. Então tá. Segura um pouquinho então, Paulo. Beleza. Ô, Gustavo, você quer falar sobre essa situação? Sobre essa situação, coisa rápida, Laura. Quando você comentou aí do número de unidades que você trabalha, hoje aqui em São José dos Pinhais, no Paraná, nós somos referência nessa parte. Trabalho com condomínio nesse tamanho, entre 6 a 20 unidades, aí é o que a gente busca hoje dentro da nossa carteira. E o que eu acho muito interessante de você fazer é trabalhar com a prioridade e aquilo que te gera risco civil criminal. Então, a questão do que eles querem é uma questão, você mostrar a necessidade é outra. Se o condomínio tem problema de fluxo de caixa, o que eu recomendaria para você? Nós temos até uma parceira aí que o Paulo comentou agora ali, que é a Ceros. É uma garantidora, ela pode trabalhar com você no financiamento dessa obra, estender prazo ali para 12, 24, 36 vezes, porque tem vezes que a gente consegue fazer o quê? Ter a realidade dentro de um custo, né, que você vai conseguir captar ali essa receita e no futuro você começa a planejar, a colocar dinheiro no caixa, porque agora você tem demanda e não tem dinheiro. No futuro você planeja as outras linhas que eles querem ali, que é câmera, que eles querem outras situações, você faz essa previsão orçamentária e consegue trabalhar. Então, você tem que usar as ferramentas que você tenha para o dia a dia
e fazer as coisas. Eu não abro mão de estar com todas as obrigações de um condomínio, porque na hora que o problema acontecer, que nem está tendo aí com o Denilson, nessa questão do incêndio, é você que vai responder. Porque o condomínio não quer, mas o Código Civil diz o quê? Que é obrigação. Então não é uma questão de voto, é uma questão de você mostrar que tem que fazer. O que o Gustavo está falando é bem isso mesmo, viu? E eu vou muito nessa linha. É tua obrigação. Isso pode te gerar um passivo gigante. E aí, se o condomínio não quiser fazer, eu vou na linha do Pedro Paulo. Renuncia. Sim. Renuncia, porque aí você é o teu CPF que está na frente. E aí Sim, você pode ter um... o caixa do condomínio se foi com pintura interna no condomínio. O condomínio está super bem pintado e tal. Mas todo ano se pinta o condomínio e todos os anos sempre soube que tem esses problemas para resolver. E assim, o pessoal daqui é muito tranquilo. Depois que eu entrei, a gente zerou a inadimplência. Eu estou há 4 meses, eu consegui zerar, só tem essa unidade que está em processo, mas ela está abandonada. Mas, enfim, consegui zerar e estou conseguindo juntar um fundo de reservas. O fundo de reservas eu estou juntando e o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse projeto e pagar com esse dinheiro, para não ter desculpa de tipo, porque não tinha dinheiro. Não fez cota extra e isso, aquilo, outro, mas eu tenho esse dinheiro aqui, eu vou usar ele. Entendeu? Nem que eu dê entrada com ele, eu já consegui juntar 2.800 de fundo de reserva. E aí, com esse dinheiro, eu quero dar entrada e fazer cota extra para o restante, para que a gente consiga dar continuidade. Por quê? O que eu vou fazer? Eu já marquei a assembleia agora para o início do mês. Eu estou terminando de recolher os orçamentos para conseguir fazer uma lista de prioridades. O que é prioridade de obra que precisa ser feito, porque está tudo estourando agora. Inclusive, agora no início do mês, eu fiz caixa de gordura e caixa de esgoto, que não eram feitas há 2 anos. Já estava começando a transbordar. Então, assim, eu estou fazendo isso. Vou fazer uma assembleia agora para colocar prioridade, compactuar com todo mundo, para que não sobe só para mim. Olha, eu botei isso em pauta, isso em pauta, vocês acharam que a prioridade era essa ou aquela. E aí, agora, com a dica aqui da live, eu vou colocar como obrigatoriedade, tem que fazer, ou então eu tô fora, para conseguir fazer a obra do bombeiro. Obrigada. É a melhor coisa, viu, que você faz, exatamente para você poder se precaver aí, para você não cair em nenhum problema nesse sentido, para não respingar no teu CPF, que senão depois o pessoal não quer, todo mundo fica negando, e aí depois sobra para você. Tá bom? Vamos continuar aqui, gente. Deixa eu abrir aqui para a Jaque. Jaque, você pediu a palavra, acabei pulando você, ele me desculpa, tá? Não tem problema. Pode falar. São tantas situações. Boa tarde, pessoal. Satisfação, obrigada, Paulo, pela oportunidade. Nada. Você vai ter que fazer mais umas 20 dessa aqui, porque problemas não temos muitos. Eu tô achando que Passa mais vezes. A gente aprende com os colegas, né? E a gente também passa um pouquinho das experiências. Isso é ótimo. Bom, vou ser breve. A minha situação hoje, como disse a colega, é pequena perto de outras, né? Não é um problema. A minha questão é mais, assim, problemas entre vizinhos. Eu tenho 2 situações, assim, que tem pegado muito. Uma é um casal de idosos, né, que trocaram a residência, era o filho e a nora que morava. Eles saíram do condomínio, foram para casa e os pais dele vieram para o condomínio. E nós temos a situação de 2 casas, né, vizinho deles, 2 casas. Aqui é um condomínio de casa. E nós temos aí um casal, né, mais jovem. Eles têm vários cachorros, eles têm cerca de 4, 5 pets, são só cachorros. E aí eles lavam a varanda, teve a questão de odor, né, de urina, de cocô, enfim. Os vizinhos reclamaram, conversei com eles começaram a lavar com mais frequência. O colega está com... Eu estou tentando desativei aqui. Pronto. Aí, obrigada. Bom, e eles começaram a lavar, né, e eu falei para eles, não, eu não estou falando só com você, estou falando com todos, né, que tem cachorros, porque é importante a gente manter a limpeza, né, incomoda os vizinhos, enfim, a questão da salubridade, né. Bom, eles começaram a limpar, né, foi ótimo, diminuiu bem a questão do incômodo do odor.
Só que, em consequência, em contrapartida, essa lavagem, no fundo deles é todo calçado, né? E aí eles correm e vai para a rua, né? É até permitido ali, porque da rua ele cai lá no bueiro e, né, vai para o esgoto, para o tratamento, né, da rua. Só que aí, como esse casal de idosos fica a 2 casas deles, eles reclamam do odor, falam que eles estão jogando o resto de fezes de animal na rua, quando lavam, enfim. Há essa contenda, assim, que já está praticamente 1 ano, e volta e meia eu recebo reclamação. Eu já expliquei para os idosos, já expliquei para eles que é uma questão particular, o condomínio, né, a síndica, eu tenho conversado com eles têm feito a limpeza, a higienização do quintal, inclusive, eu fui verificar na casa, não é fezes, não é resto de fezes, é lodo, né? Lodo, porque em época, principalmente época úmida, como nós estamos agora, eles lavam e no quintal deles, como eles ergueram bastante a altura do muro, quase, acho que uns 3 metros eles ergueram, não pega tanto sol, então fica muito lodo por conta da umidade. E quando eles lavam, eles jogam água sanitária, eles gastam vários litros de água sanitária por mês para manter a higiene, e é esse lodo que se escorre, mas é claro, tem o resto da urina, dos cachorros na parte do cimento, né, enfim. Então sai um certo odor, mas eles estão falando, esse casal de idosos alegam que é resto de fezes, mas não é, eu verifiquei, é do lodo. Então eu tenho essa contenda, já expliquei para eles, um mês atrás, mais ou menos, essa senhora, ela mandou no e-mail para mim, eu falo, reclamação é só no e-mail, não eles enchem o WhatsApp da gente, né? Então aqui eu trabalho dessa forma, e ela está pedindo danos morais e não sei o quê, mas assim, é claro que ela mandou no e-mail informalmente. Então, eu tenho essa situação, que já está basicamente 1 ano, e eu tenho uma situação mais recente, uma moradora, ela está cerca de 8 meses no condomínio, e há uns 6 meses, mais ou menos, 5, 6 meses, ela começou a me relatar porque ela mora com a mãe, a mãe dela já é bem idosa, tem Alzheimer, então ela cuida, né? Ela tem outras irmãs, mas a mãe mora aqui com ela no condomínio. E ela, assim, aquele morador muito crica, né? Que tudo reclama, ela é mais ou menos isso. Só que eu vejo muito que o problema dela é segurança. Eu não sei se ela sofreu algum tipo de situação que a traumatizou. Acredito que sim, mas ela não se abriu isso para mim. Mas tudo ela tem medo. Aí quando passa um prestador de serviço na rua, ela fala, tem um homem assim, 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 passando, ele está olhando para dentro de casa, aquela sensação de perseguição ela tem. Então ela me reclama assim com muita frequência. Agora ela está reclamando do vizinho, do lado dela, que ele é meio, vamos dizer assim, é um cara meio ignorante, então a gente tem que ter muito cuidado para conversar com esse tipo de pessoa, né? Então eu evito, nem falo quase com ele. Eu acho que eu falei com ele uma vez. Tem 4 anos que eu estou, 3 anos, 3 anos e meio que eu estou à frente do condomínio. E assim, ela reclama porque ele lava o carro à noite, liga o som, abre as portas do carro, que ele vai lavar o carro, tá limpando, ele liga o som numa certa altura, por conta que ela tem a mãe idosa, né, tem Alzheimer, tem dificuldade para dormir, enfim, a gente entende um pouco a situação da questão do idoso, e ela reclama, aí eu falei assim, olha, aí é uma situação que você está com seu vizinho, é a mesma coisa, expliquei, o condomínio, ele entra, né, quando é com relação à coletividade, como é só você que me relata esse incômodo, você precisa conversar com seu vizinho, né, explica que você tem uma mãe idosa, chega, conversa com jeito, né, e ela foi tentar esse diálogo, mas o rapaz foi bem grosseiro com ela, ela chegou a pedir, não, vizinho, minha mãe está dormindo, né, estou fazendo minha mãe dormir, ela é idosa, será que você poderia baixar um pouco o volume, né, do som, porque incomoda ela, que atrapalha, e ela está acordando, assustada. E ele desligou. Ela falou, não, você não precisa desligar, é só baixar o volume um pouco e tal. Aconteceu, ela me relatou. Daí passou, acho que uns dias, ele novamente incidiu na situação, e ela foi pedir novamente para ele, vizinha, você pode baixar o volume? Ele falou, eu estou na minha casa, eu faço o que eu bem quiser, o que eu bem entender. Falou assim, bem grosseiro com ela. E aí ela, assim, ela tá basicamente me implorando uma ajuda, e eu não sei o que fazer,
porque como é uma questão particular, né, esse aí é o que mais tem pego. Na verdade, são as duas situações mais, né, que tem pego, assim. Uhum. As duas são bem de conflitos mesmo entre moradores, né, Jaque? As duas são... Gente, quem que pode dar uma dica aí para Jaque sobre conflito entre moradores? Que respinga na gente, tá? Quem que pode dar um norte? Tem alguém que pode dar um direcionamento aqui? Vamos lá. Alguém aqui? Dar um direcionamento para Jaque, senão eu vou iniciar aqui. O Pedro, a Marli, aliás, levantou a mão antes ali. Oi, Marli, pode falar. Oi, Jaque. Olha só, uma das situações que eu tenho aqui são várias. Essas entre moradores são várias. Inclusive, eu tenho empresas dos dois lados. Eu tenho uma empresa e um clube, um do lado e uma outra do outro. E o pessoal quer que a gente resolva. E até eles me falam assim, olha, mas eu não quero falar com o vizinho porque eu tenho receio do vizinho me tratar mal. E eles querem, sim, que a gente seja a mãe, o pai deles. E muitas vezes eu prefiro pegar isso juntamente com eles, chamá-los para conversar, ou conversar com um deles em específico. Olha, eu estou recebendo uma reclamação do vizinho de barulho. Antes disso, eu faço uma pergunta para os outros vizinhos, se o pessoal está ouvindo também, se está sendo ruim, para chegar nesse morador, assim, questionando por WhatsApp ou chamando para conversar, para tentar amenizar isso. Porque, gente, aqui eu já tive gente querendo se matar um ao outro. Então, assim, não é só o fato de que o síndico não diz respeito a mim, mas dentro do convívio ali, isso causa um terror dentro do condomínio, né? Então, inclusive, esse dos idosos chegou a vir polícia, porque o idoso, ele perdeu, e eles são muito estressados, os dois velhinhos ali. E ele pegou um cabo de vassoura e foi adentrando a casa do morador, dos cachorros. E foi com cabo, e ele ergueu assim, ele ia bater, ele ia agredir o morador, e aí o vizinho do meio, porque é uma casa, né, eles são duas casas, a do meio, o rapaz, o morador, ele saiu, segurou a mão desse senhor, e aí nisso o morador dos cachorros, que ia ser agredido, ele pegou a primeira coisa que ele viu na frente, que foi o facão. Então, assim, isso aí é uma tragédia. E nesse meio tempo, a esposa desse vizinho que segurou o idoso, que é a casa do meio, ela ligou para a polícia e veio viatura e tudo, até ele me ligou, né? Eu não estava no condomínio, esses B.O. acontecem, eu não estou no condomínio, eu acho que é proteção. E aí ele conversou, esse aí é com a senhora, eu falei, olha, eu já conversei com eles, eu já estou ciente, só que isso não é comigo. Falei, isso é um problema entre eles têm que resolver entre eles. Eu já conversei, eu já intermediei, tentei resolver, né? Conversei e tal, expliquei tudo para ele, né? Falei, mas isso, como é uma reclamação apenas de um vizinho, então isso tem que ser resolvido entre eles, nem que seja judicialmente, mas não é função do síndico. Eu já fiz aquilo que estava à minha altura, que eu poderia ter feito, que era conversar com ambas as partes e explicar as situações. Aí ele falou, mas aqui não é com a polícia, né? Aí só que eles vieram porque teve uma tragédia ali, né? Tem ajuda profissional também, tem um pessoal que faz essa ajuda profissional, que é justamente para chamar o pessoal, e eles têm uma abordagem bem diferente da nossa, e bem estreitada com o morador, com o problema e com os perfis, sabe, dessas pessoas. Então, de repente, às vezes, vale a pena fazer um teste com isso, para você ter um retorno, e é de uma pessoa fora, é de uma pessoa à parte. Profissional, um profissional capacitado. Mediador. A gente tem mediador. Então, eu até fiz um curso de mediação, inclusive no meu trabalho, eu trabalho na segurança pública, e achei muito legal, eu até inseri isso dentro de casa, né, com meus filhos, meu marido, a gente senta e fala a questão da mediação, achei muito 10 isso. Eu pensei em realizar com eles, mas por que eu estou trazendo para vocês? Porque para mim é um problema, justamente pela característica desses moradores, né? Porque são pessoas difíceis de se conversar. Então, assim, eu, enquanto síndica, para mim é muito difícil, né? A contar do outro, por exemplo, que os idosos você ainda, né, dá uma conversada e tal, eles ainda... Só que ainda é complicado. Agora, o outro é pior, porque o rapaz, ele é educador físico, ele faz luta marcial, então ele já é ignorante, ele já tem umas falas, assim, bem grosseiras, então eu já evito. Esse tipo de situação eu evito, porque, assim, como eu falei, né, a gente vai aprendendo, né, é uma questão entre os vizinhos.
Só que a vizinha tentou, né? Eu conversei, ela é muito resistente, mas ela fez a parte dela, ela conversou com ele, explicou. E eu pensei em fazer essa mediação com eles, mas, assim, justamente pela ignorância dele, e a mulher dele, assim, já até conversa um pouco mais com ela, raramente também, mas só que ela também não é muito sociável. Então, eu gostei da sua sugestão, eu vou procurar ver se tem um mediador para fazer isso, né? Porque é uma questão, assim, que incomoda, né? Um bom caminho, né? Eu gostaria, como eu falei, eu gostaria de fazer essa mediação, mas para mim é mais complicado, né? A gente teve aqui na Pela nossa posição, live né, até, de a gente teve na nossa live aqui, gente, não sei quem participou conosco aí, há mais ou menos um mês atrás, e umas 4 lives atrás, aqui o Alessander Mendes, ele que é mediador profissional, foi uma live fantástica, assim, muito boa que a gente teve com ele. Pessoal, é o seguinte, já é 14h10, eu sempre termino às 14 horas, mas hoje foi tanta coisa, e a gente conversou tanto sobre vários assuntos, eu acho que foi muito rico essa troca aqui, né? Porque aquilo que a gente fala, não tem professor de Deus, é todo mundo aprendendo, todo mundo junto. Eu acho que foi muito legal isso. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. A gente não conseguiu atender todo mundo. Tinha vários outros problemas, várias outras mãos levantadas aí, mas a gente não conseguiu. E até porque eu tenho que sair, eu também tenho que ir para condomínio agora ainda, né? Então, eu preciso trabalhar também. Tenho que ir para condomínio agora também, então eu não consigo ficar mais. Mas eu quero agradecer muito vocês aí. E na próxima quinta nós estamos juntos novamente aqui. Tá bom, gente? Obrigado demais aí, gente. Um grande abraço para vocês. Quinta-feira que vem nós estamos juntos. Valeu, Obrigada, pessoal. valeu. Gratidão, Paulo. Valeu, eu que agradeço. Obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, abraço. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.